Olá, sejam bem-vindos à sétima aula do nosso curso Instalações Elétricas do Cotidiano. Hoje vamos dar continuidade às montagens, estudando a instalação de duas lâmpadas com interruptor duplo. Aqui temos um sumário com o que será apresentado na aula de hoje. Nós veremos o caminho da instalação, os procedimentos de segurança, os materiais, o passo a passo, a leitura dos diagramas e posteriormente teremos uma revisão e uma prévia da nossa aula seguinte. Bom, agora iniciaremos os procedimentos para a instalação de duas lâmpadas com interruptor duplo. Mas, primeiro, iremos definir os caminhos da instalação. Devemos definir um ponto na parede para colocarmos o interruptor duplo. Em seguida, defina dois pontos no teto para onde irão ficar suas lâmpadas. Feito isso, meça a distância dos pontos até o quadro de distribuição, para estimar a quantidade de material que será necessária. Agora vamos aos procedimentos de segurança. Use todos os EPIs e EPCs necessários. Desenergize a residência. Lembre-se de notificar a todos que estão na residência que você está fazendo um trabalho com eletricidade e que não devem religar o disjuntor. Caso isso não seja possível, você pode deixar uma mensagem junto ao quadro, notificando sobre o serviço. Desse jeito, você irá diminuir a chance de um religamento acidental. Bem, passando isso, veremos os materiais necessários para essa montagem. Precisaremos de cabos, fase, para o fase vermelho, para o neutro azul e para o retorno preto. Precisaremos também de interruptor duplo, duas lâmpadas de sua preferência, dois soquetes para o encaixe das lâmpadas, alicate para cortar e desencapar cabos, estilete, também utilizado para desencapar cabos, fita isolante para isolar emendas ou partes vivas expostas dos cabos, chave teste para averiguar a existência ou não de tensão naquele cabo, um passa-fio para auxiliar no transporte dos cabos através dos eletrodutos e as caixas de derivação, que podem ser usadas para facilitar a inserção de cabos e disponibilizar espaço para a realização de emendas. Agora vamos à instalação propriamente dita. Trataremos agora dos circuitos. No caso, apenas um circuito, o de iluminação. Nele, teremos os cabos fase e neutro. O cabo neutro sofrerá uma derivação. A primeira parcela dele irá para o local da primeira lâmpada, e a segunda parcela irá para o local da segunda lâmpada. Já o cabo fase vai de encontro ao local escolhido para ser seu interruptor duplo. Quanto ao retorno, precisaremos de dois nesta instalação. Eles irão partir do ponto definido como interruptor duplo para o ponto definido como lâmpada, a lâmpada 1 e a lâmpada 2. Agora, iremos ver a questão do interruptor. O interruptor duplo possui 4 parafusos, 2 em cima e 2 mais embaixo. Nos parafusos de cima, conecte o cabo no parafuso do meio e depois faça um jump para o parafuso do meio de baixo. Ressaltando que, diferente das outras instalações já apresentadas, o jump aqui não é um problema, pois estamos lidando com apenas um circuito. Em seguida, conecte o cabo retorno no parafuso lateral de cima e o outro no lateral de baixo. O retorno, que foi conectado na lateral de cima, irá para o ponto definido como primeira lâmpada, e o que foi conectado na lateral de baixo irá para o ponto definido como segunda lâmpada. Quanto às lâmpadas, a conexão delas se dá da seguinte maneira. O cabo neutro é conectado ao parafuso de menor área de contato, de modo a diminuir a chance de um acidente durante uma eventual troca de lâmpada. Já o cabo retorno deve ser conectado no conector restante. Feito todos esses procedimentos, devemos verificar a isolação do sistema ou se ele apresenta algum problema. Caso esteja tudo ok, faça os acabamentos finais e religue a energia da residência. Pronto, sua instalação agora está finalizada. Nesse momento, vamos fazer a leitura dos diagramas elétricos da instalação que trabalhamos nessa aula. Começando pelo unifilar, nós temos as nossas duas lâmpadas sendo representadas, também o nosso interruptor duplo e o quadro de distribuição. Os eletrodutos estão dispostos da seguinte forma. Do quadro de distribuição sairão os cabos fase e neutro, e o cabo fase será levado até o interruptor, e do interruptor serão conectados dois cabos retornos independentes. Esses dois cabos retornos seguirão em direção para a primeira lâmpada, juntamente do cabo neutro que sai do quadro de distribuição,
sendo que somente um desses cabos retornos será conectado na primeira lâmpada. E dela, teremos um jump do cabo neutro e a continuidade do segundo cabo retorno. No nosso diagrama multifilar, temos a representação dos cabos neutro, fase e terra. Temos também a representação do nosso interruptor duplo e das nossas duas lâmpadas. Podemos ver o cabo fase indo do quadro de distribuição até um terminal do interruptor. E como o diagrama multifilar traz mais detalhamento, conseguimos ver o jump que ocorre no cabo fase de um terminal para o outro. Em seguida, temos os dois cabos retornos saindo um para cada lâmpada. E por fim, vemos o cabo neutro indo até a primeira lâmpada e sofrendo uma derivação indo para a segunda lâmpada. E agora é a hora da nossa amiga revisão. Nós vamos sintetizar em alguns minutinhos o que vimos na nossa aula do número 7. Hoje vimos a instalação de duas lâmpadas utilizando um interruptor duplo. E para realizar todo o procedimento, seguimos algumas etapas. Primeiro, falamos sobre todo o percurso que essa montagem vai ter na nossa residência. Vimos que devemos ter em mente em que local serão instalados os equipamentos, tanto interruptores quanto lâmpadas, para que assim possamos medir a distância entre eles e entre o quadro de distribuição, e dessa forma sabermos os materiais que necessitaremos, como a quantidade de cabos, quantidade de caixas de derivação e etc. Falamos também sobre como devemos fazer essa tarefa de forma segura, sempre colocando a nossa vida em primeiro lugar. Devemos estar atentos a quais equipamentos de proteção podem ser necessários usar. E antes de iniciar com o trabalho, lembre de desenergizar a casa e garantir que ninguém irá religar a energia até que você tenha concluído o trabalho. Dando continuidade, falamos sobre os materiais que usaremos nessa instalação. Essa é uma etapa mais padrão, não muda muito de uma instalação para outra. E nessa, nós precisaremos de cabos, interruptor duplo, de duas lâmpadas, dois soquetes, um alicate, estilete, fita isolante, chave teste, passa-fio e caixas de derivação. E por fim, falamos da instalação. E falando de uma forma mais básica, nós teremos uma parte dos cabos indo para o interruptor e outra indo para as lâmpadas, e outra parte ainda interligando eles. O interruptor receberá os cabos fase e retorno, e as lâmpadas serão o cabo neutro e retorno, sendo esse cabo retorno o que interligará os dois equipamentos. Lembrando que o interruptor terá um jump e a lâmpada uma derivação sendo realizada. Feito isso, nós já podemos finalizar a nossa instalação e religar a energia da residência. Bom, agora chegamos ao fim da nossa 7ª aula. Aqui estão alguns dos nossos dados de contato para quaisquer possíveis dúvidas. Obrigada e até a próxima aula!